desde já gostaria de agradecer por essa rica oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos. Nessa ocasião, minha filha e ao mesmo tempo a minha esposa não puderam estar aqui, elas sempre me acompanham. Todavia, vim com um grande amigo meu, Calley, que está me acompanhando, um pregador também da palavra do Senhor. Desde já também gostaria de agradecer ao pastor Diego, obrigado por essa oportunidade, ao Paulo, que nos abriu esse convite, aos demais pastores, líderes, que Deus em Cristo abençoe a cada um dos senhores. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Quantos encontraram, podem dizer amém? A palavra de Deus diz assim: chegando o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento veemente e forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separava e ao mesmo tempo pousava sobre cada um deles. Verso 4: e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes capacitava. Vou repetir apenas o verso de número 4, que diz assim: e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes capacitava. Amém? Podem tomar os vossos assentos, se possível com a sua Bíblia aberta. Também louvar a Deus pelo jovem pregador que ministrou aqui antes. Deus em Cristo continue te abençoando. Amém? Meus irmãos, é nítido que, sem sombra de dúvidas nenhuma, um dos livros que mais fala sobre o derramamento e ao mesmo tempo a manifestação do Espírito Santo de Deus é o livro de Atos dos Apóstolos. Todos nós que estamos aqui somos conduzidos ou ao mesmo tempo somos influenciados, seja por mídia, seja por conhecimento, seja por viés social ou ao mesmo tempo por grupos que nos rodeiam. Quando nós falamos acerca do livro de Atos dos Apóstolos, nós temos que ter em mente que é um livro que nos fala diretamente acerca do Espírito Santo, que não só conduz, mas ao mesmo tempo modela a nossa forma de se viver. É válido nós considerarmos que todos nós que estamos aqui, sem exultar em nenhum de nós que estamos aqui, todos, sem exceção, somos conduzidos ou somos influenciados por algo. Os irmãos que estão aí atrás estão me escutando? Amém? Somos influenciados por algo. Quando nós lemos acerca de alguns pensadores, nós percebemos que alguns pensadores costumavam levantar algumas teses sobre quem nos influencia ou ao mesmo tempo quem define a nossa forma de se viver. Exemplo, haviam dois pensadores, um por nome de Rousseau e outro por nome de Hobbes. Rousseau ele costumava dizer que o homem ele já nasce mal desde o ventre de sua mãe, ou seja, não é por influências, não é por conhecimento, não, ele já nasce mal e ao mesmo tempo inclinado para a maldade desde o ventre de sua mãe. Contrário a esse homem por nome de Hobbes, tinha um outro pensador por nome de Rousseau. Rousseau ele costumava dizer que o homem ele não nasce mal desde o ventre da mãe dele. O que acaba fazendo o homem se tornar mal são as suas influências sociais, sua família, suas amizades, faculdades e ao mesmo tempo grupos sociais que esse tal jovem ou homem está inserido. Biblicamente, a Bíblia nos ensina que essas duas visões elas têm amparo bíblico. Por quê? A Bíblia deixa claro que desde o nosso nascimento, desde o momento que estamos sendo gerados no útero de nossas mães, nós já estamos sendo gerados com aquilo que nós chamamos de depravação total. Exemplo disso, Efésios capítulo de número 2, o apóstolo Paulo deixa claro que nós éramos inimigos de Deus e ao mesmo tempo inimigos da graça do Senhor. João capítulo de número 8, o próprio Cristo afirma que todos aqueles que não o aceitam como seu único e suficiente Salvador não são filhos de Deus, pelo contrário, acabam sendo filhos do diabo. Paulo em Romanos capítulo de número 3, versículo 23 ao versículo 24, o apóstolo Paulo afirma que todos nós estávamos destituídos ou ao mesmo tempo afastados da graça do nosso Senhor. O apóstolo Paulo também em Romanos capítulo de número 7, ele chega a se considerar como um miserável, ao mesmo tempo alguém isento da graça de Deus. E para fechar essa primeira parte, o salmista Davi, no Salmo de número 51, verso de número 5, ele afirma categoricamente que desde o período em que estava sendo gerado no útero de sua mãe, já estava sendo gerado em pecado. Ou seja, todos nós que estamos aqui já nascemos caminhando em direção ao inferno e ao mesmo tempo inclinados para a maldade. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia também deixa claro que todos nós que estamos aqui corremos o risco de sermos influenciados, seja por amizades, seja por companhia, ou ao mesmo tempo pelas mídias que nos rodeiam. Exemplo,
O salmista, no Salmo de número 1, ele afirma que as más conversações acabam o Paulo afirma que as más conversações acabam corrompendo os bons costumes. E o salmista, no Salmo de número 1, ele afirma categoricamente que todos nós, a partir do momento que nos assentamos com o ímpio, corremos um grande risco de nos parecermos ou ao mesmo tempo termos um comportamento semelhante aos mesmos. Aí você pode estar se perguntando, mas João, por que é que você está dizendo isso? Simples, aquilo que te enche costuma modelar a sua forma de viver. Aquilo que te enche costuma modelar a sua forma de viver. O livro de Atos nos ensina que nós somos cheios do Espírito para sermos modelados pelo Espírito. O livro de Atos nos ensina que o enchimento do Espírito Santo não só nos modela, mas ao mesmo tempo nos ensina a viver como o nosso Cristo viveu enquanto andou entre nós. Então, meu objetivo nessa noite é falar sobre o enchimento do Espírito Santo de Deus. Para que sou cheio do Espírito Santo? É para pregar bem? Para que sou cheio do Espírito Santo? É para pregar muito? É para cantar muito? É para ter unção? É para ter autoridade? Nós iremos perceber que o objetivo maior de ser cheio do Espírito não tem nada a ver com isso, mas sim ser uma pessoa que carrega o caráter de Cristo, que anda como Cristo andou, que vive como Cristo viveu. Esse é o objetivo. O livro de Atos, sem sombra de dúvidas nenhuma, é um dos livros que mais nos fala acerca do enchimento do Espírito Santo. Dentro do compêndio dos 27 livros do Novo Testamento, é o livro que mais fala sobre o enchimento. E ao mesmo tempo é um dos poucos livros do Novo Testamento que é considerado como livros históricos. Do início ao fim você vai perceber que Lucas ele fala do desenvolvimento e ao mesmo tempo crescimento da igreja primitiva. Exemplo, um dos primeiros cultos, Atos capítulo de número 2, após Pedro liberar uma das suas maiores ou talvez a sua maior pregação naquele período, cerca de pelo menos quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. No segundo culto, não eram cultos normais. No segundo culto, após Pedro terminar de ministrar, cerca de quase 5.000 pessoas, sem contar crianças e ao mesmo tempo mulheres, se converteram ao Senhor. Porque o objetivo de Lucas era traçar e ao mesmo tempo mostrar como a igreja primitiva crescia de forma aceleradamente. Alguns costumam se perguntar qual é o método ou ao mesmo tempo o que nós devemos fazer para a igreja crescer. Não existe métodos para que a igreja cresça. A igreja ela cresce de forma voluntária, até porque a igreja ela não depende primeiramente do pregador João, do pastor, do líder A, líder B. Pelo contrário, a igreja ela depende primeiramente do cabeça, que é Jesus Cristo de Nazaré. A igreja ela está tendenciosa a crescer. Eu gosto muito de uma frase de Edward Bald, que ele costuma dizer que o que nós precisamos nesses últimos dias não são de melhores métodos, mas sim de melhores homens, apoderados e ao mesmo tempo cheios do Espírito Santo, para que propague o reino de Deus sobre as nações. O livro de Atos é um livro que nos fala sobre esse derramamento. É um livro que não termina com amém, porque indica que o mesmo derramamento de Atos capítulo 1, Atos capítulo 2, Atos capítulo 3, permaneceria sendo derramado sobre a igreja e consequentemente a isso, chegaria a nós, na igreja do século 21. Alguns costumam dizer que o derramamento do Espírito Santo na igreja primitiva não vale mais para os nossos dias. Pelo contrário, hoje nós não só estamos provando desse derramamento, mas ao mesmo tempo estamos mergulhados no Espírito Santo de Deus. O livro de Atos nos ensina sobre o mover. O livro de Atos nos mostra homens que estavam mergulhados em Deus. O livro de Atos nos mostra homens que estavam apoderados por Deus. O livro que mais fala sobre sinais, maravilhas, prodígios é o livro de Atos dos Apóstolos. Ao ler o livro de Atos dos Apóstolos, nós percebemos que é nítido o mover de Deus sobre aquela igreja. É nítido o apoderamento de Deus sobre aquela igreja. Eram homens que estavam tão mergulhados em Deus, em que uma certa vez uma mulher foi lavar a roupa de um dos apóstolos e acabou sendo curada. Outra vez, um outro apóstolo andando pela rua, os homens pisavam em sua sombra, eram curados, porque eram homens que estavam mergulhados e ao mesmo tempo apoderados pelo Espírito Santo de Deus. Nunca houve um tempo que precisássemos tanto de um derramamento do Espírito Santo de Deus verdadeiro em nossos dias, até porque, irmãos, o verdadeiro derramamento do Espírito Santo não te levará à alegria. Repito,
o verdadeiro derramamento do Espírito Santo de Deus não te levará à alegria. O verdadeiro derramamento do Espírito Santo de Deus não te levará ao triunfalismo. O verdadeiro derramamento do Espírito Santo de Deus não vai te levar ao pulo, não vai te levar ao choro, não, pelo contrário. O verdadeiro derramamento do Espírito Santo de Deus vai te levar à tristeza. Até porque todas as vezes que a glória de Deus se manifesta, um homem, consequentemente a isso, esse homem, ele se entristece dentro do seu próprio ser. Você não se lembra de Isaías, quando teve um encontro com a glória de Deus? Ele olhou e disse: Senhor, ai de mim, porque sou um homem pecador. Antes dele ver a glória, ele está dizendo: ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Quando ele tem um encontro com a glória de Deus, ele diz: ai de mim, porque sou um homem pecador. Você não se lembra do apóstolo Paulo, quando tem um encontro com Deus no caminho de Damasco? Ele muda. Você não se lembra de Pedro, quando está dentro do barco e tem um encontro com a própria divindade de Cristo? Ele diz: Senhor, aparta-te de mim, porque eu não sou digno de andar contigo. A glória de Deus nos constrange. Se você não está sendo constrangido nos cultos, se você não está sendo constrangido nas pregações, se você não está sendo constrangido nos louvores, se você não está sendo constrangido no momento de adoração, não é a glória de Deus que está sendo revelada ao meu e ao seu coração. O livro de Atos nos ensina que o crescimento da igreja está vinculado diretamente ao cabeça, que é Cristo Jesus. Alguns ficam se perguntando: mas por que aquela igreja crescia tanto? Está no texto, capítulo de número 2, versículo de número 42 ao versículo de número 49. O texto diz que a igreja crescia porque estava no ensino dos apóstolos, na comunhão e ao mesmo tempo no partir do pão. Uma das primeiras coisas que nós não podemos abandonar é o ensino dos apóstolos. Nunca houve um tempo, me permita com todo respeito, mas nunca houve um tempo onde as nossas mensagens fossem tão triunfalistas. Você entra dentro dos nossos templos uma boa parte e aparenta que o sermão bíblico está saindo de lado, e aparenta que os sermãos que pegam o seu ego lá embaixo e joga lá em cima está tomando conta de tudo. Aparenta que nos nossos dias ouvir sobre cruz, ouvir sobre o evangelho, ouvir que nós devemos renunciar, ouvir que a porta continua estreita, aparenta que está se afastando dos nossos tempos. Hoje nós costumamos ouvir que Deus vai te exaltar, que Deus vai te honrar, que Deus vai te abençoar. Nada contra, isso também agrega ao cristianismo, mas o objetivo maior de Deus não é te honrar. O objetivo maior de Deus não é te exaltar. O objetivo maior de Deus, jovem, não é te fazer o maior pregador dessa geração. O objetivo, moça, não é te fazer a maior cantora dessa geração. Nunca foi. O objetivo de Deus é criar em você o mesmo caráter que há no seu Filho chamado Jesus Cristo de Nazaré. Nunca houve um tempo onde aparentássemos que nós colocássemos a Bíblia de lado e entrássemos para as pregações que elevam o nosso ego. São mensagens que pegam nosso ego lá embaixo e dizem: ei, você nasceu para ser grande, não é bíblico. Você nasceu para ser servido, não é bíblico. Você nasceu para ser exaltado, não é bíblico. O objetivo da Bíblia é esmiuçar o seu ego. O objetivo da Bíblia é pegar o seu ego lá em cima e jogar lá embaixo. O objetivo da Bíblia é fazer com que haja em nós o mesmo sentimento que houve na pessoa de Cristo Jesus. A igreja crescia porque estava no ensino dos apóstolos. A igreja crescia porque estava na comunhão. Já parou para observar? Se puder só abaixar um pouquinho o fundo aqui para mim, por favor. Já pararam para observar que aparenta que nos nossos dias a gente valoriza mais culto, mais pregação, mais louvor do que comunhão? O irmão pode estar brigado com outro 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses. Pode estar tentando fazer rachadão no meio da igreja 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Mas ele sobe ou ela sobe aqui em cima como se nada tivesse acontecido. Irmãos, Deus ele valoriza acima do culto e acima da pregação e acima do louvor a nossa comunhão uns com os outros. Até porque fazemos parte do mesmo corpo. Mas João, o irmãozinho lá não prega, eu prego. João, irmãozinho, não canta, eu canto. Aí vem o texto de Paulo dizendo: olha, aqui dentro, Deus ele valoriza os menores membros, porque eles têm um papel mais importante dentro do corpo. Aqui dentro o maior não é quem prega, irmãos. Me permita, eu sou pregador. Aqui dentro o maior não é quem canta, aqui dentro o maior não é quem está aqui na frente, aqui dentro o maior é aquele que aprendeu a servir a igreja em que está inserido. E detalhe, quando lemos o livro de Atos, nós percebemos que em todo o livro de Atos se faz referência a isso. Daqui a pouco eu vou falar para vocês que até para tirar um papel de bala de dentro da igreja é necessário você estar cheio do Espírito Santo.
Mas vamos continuar. Terceiro, o objetivo também era que toda a igreja estivesse em comum oração. Os puritanos costumavam dizer que a oração é o oxigênio da alma do cristão. Um cristão que não ora sequer, ele existe ou vive dentro da casa de Deus. João, mas eu não sei orar bem. Tudo bem, mas ore e se entregue com um pouco que você tem na presença de Deus. João, mas não sei falar muito. Tudo bem, a oração que é mais falada da Bíblia é a oração de Ana. Não saiu uma palavra de sua boca, mas a alma de Ana estava rasgada diante do Senhor. A menor oração da Bíblia é de Pedro. Pedro só olhou para Cristo e disse: Senhor, socorre-me. E Deus foi lá e pegou na mão de Pedro e o levantou de uma vez por todas. Talvez você não sabe orar bem, talvez você não tenha essa boa dicção, mas entregue aquilo que está dentro da sua alma ao Senhor. Aquela igreja crescia porque estava no partir do pão, estava na comunhão e ao mesmo tempo em um viver de oração. Pois observe, irmãos, que o objetivo maior da igreja primitiva não era sair propagando o evangelho, mas sim ser primeiro revestido do Espírito Santo de Deus. A W. Tozer, um certo escritor, costumava dizer que a ideia ampla e difundida, que a principal obrigação da igreja é sair pregando o evangelho, está errada e ao mesmo tempo equivocada. Porque observe que antes de Jesus dizer, olha, ide por todo mundo, primeiro Jesus disse, vinde a mim. Porque o objetivo maior é primeiro ser ensinado aos pés do Senhor. Aparenta que dentro daquela igreja primitiva estava tendo uma certa divisão. Por que eu afirmo isso? Porque observe, irmãos, que a igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja onde continham crentes judeus convertidos ao cristianismo e ao mesmo tempo gentios convertidos ao cristianismo. Aparenta que dentro dessa carta o objetivo de Lucas é judaizar o caráter de Paulo e ao mesmo tempo gentilizar o caráter de Pedro. Exemplo disso, Atos capítulo de número 10, Lucas ele escreve Pedro sentado à mesa de um monte de gentil, e não só sentado, mas pregando e ao mesmo tempo os ensinando acerca dos princípios bíblicos. Já Paulo, o objetivo de Lucas é judaizar, para que a igreja olhasse Paulo e ao mesmo tempo olhasse Pedro, e percebesse que não havia diferença nenhuma entre ambos. Exemplo disso, Paulo ele circuncisa o jovem Timóteo, Atos 16. Paulo ele cumpriu o voto de judeus, Atos capítulo de número 19. E sem contarmos outros feitos que Paulo fez. O livro de Atos ele é repartido em duas partes. Primeiro, do capítulo de número 1 ao capítulo de número 8, Lucas ele tece a falar sobre o ministério de Lucas. Já do capítulo de número 9 em diante, ele tece a falar sobre o ministério do apóstolo Paulo. Todavia, quando nós chegamos no capítulo de número 2, ele nos fala sobre a promessa do derramamento do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo de número 2, sem sombra de dúvidas nenhuma, é um dos textos centrais da Bíblia, porque expressa a maior promessa que todos nós que estamos aqui carregamos, que é a promessa do enchimento do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Observe que Atos capítulo de número 2 é uma promessa condicional. Repito, Atos capítulo de número 2 é uma promessa condicional. Eu já preguei muito dizendo que o derramamento do Espírito é uma promessa incondicional. Pelo contrário, o derramamento do Espírito é uma promessa condicional. Exemplo, observe Joel, antes dele falar sobre o derramamento do Espírito, primeiro ele diz, e há de ser, e nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Mas antes dele dizer isso, ele primeiro fala sobre uma vida de arrependimento. Paulo em Efésios capítulo de número 5 e versículo de número 18, Paulo diz, olha, e não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Observe que é uma condicional que Paulo e ao mesmo tempo Joel implica sobre essa manifestação e ao mesmo tempo derramamento do Espírito Santo de Deus. Mas talvez os irmãos podem estar se perguntando, mas João, o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus? Ser cheio do Espírito Santo é pregar muito? Não. Ser cheio do Espírito Santo é cantar demais? Não. Ser cheio do Espírito Santo é me vestir bem como um crente? Não. Ser cheio do Espírito Santo é usar terno? Não. Ser cheio do Espírito Santo é ser o maior dizimista? Também não. Ser cheio do Espírito Santo é ser a pessoa mais? Não, não tem nada a ver com isso. Observe que ser cheio do Espírito Santo, dentro do contexto bíblico, é se parecer com Jesus Cristo de Nazaré. Pare por um minuto e pense, quem foi o homem que mais movimentou e ao mesmo tempo abalou o inferno no século I, senão o apóstolo Paulo? Paulo era um homem que mais era cheio do Espírito Santo nas páginas do Novo Testamento. Mas por que Paulo era tão cheio do Espírito Santo?
Simples. Paulo se parecia com Jesus Cristo de Nazaré. Paulo batia no peito e dizia que era o aroma de Cristo. Paulo batia no peito e dizia que tinha as marcas de Cristo. Paulo batia no peito e dizia que estava crucificado com Cristo. Paulo até mesmo afirmar que pregava parecido com Cristo. Paulo bate no peito, olha para a igreja e diz: ei, sejam meus imitadores, porque eu também sou de Cristo Jesus. Ou seja, ser cheio do Espírito é quando o caráter de Deus e do Filho de Deus começa a ser modelado na sua vida e ao mesmo tempo na sua alma. Esse é o objetivo de ser cheio do Espírito Santo. E detalhe, quando a igreja primitiva eles foram escolher os diáconos para servirem as mesas, escute isso, servir as mesas, eles não iam pregar, eles iam simplesmente servir as mesas das viúvas e ao mesmo tempo dos órfãos. Iriam trabalhar em alguns serviços que os presbíteros não teriam tempo naquele momento por estarem pregando a palavra e ao mesmo tempo orando. O texto diz: escolham entre vós homens de bom testemunho, cheios de sabedoria e ao mesmo tempo cheios do Espírito Santo de Deus. Irmãos, aqui dentro, para você limpar o banheiro da igreja, você precisa estar cheio do Espírito. Aqui dentro, para você trazer um copo de água, você precisa estar cheio do Espírito. Aqui dentro, para você abrir uma porta da igreja, você precisa estar cheio do Espírito. Aqui dentro, para você arrastar uma cadeira e guardá-la, você tem que estar cheio do Espírito. Porque aqui dentro o dono da casa é Deus. Aqui dentro quem quer servir, seja em qual ofício que for, tem que estar cheio da plenitude do Espírito Santo de Deus sobre sua vida. Observe que aquela igreja era uma igreja que estava experimentando de um derramamento do Espírito Santo de Deus. O dia do Pentecostes, irmãos, não está desvinculado do dia da Páscoa. Se temos Pentecostes, é porque também temos Páscoa. E se temos Páscoa, é porque também temos a festa do Pentecostes. Pentecostes representa diretamente o dia da manifestação e da descida do Espírito Santo. Já Páscoa representa o dia da libertação do povo da escravidão do Egito. Páscoa está vinculado diretamente a quando Deus nos livra do Egito. Já Pentecostes está vinculado diretamente a quando Deus tira o Egito de dentro de nós. Você não se lembra de Moisés? Ele saiu do Egito, mas permaneceu com as sandálias do Egito. Até que um dia ele chegou diante da sarça, o mesmo fogo que queimava em Atos 2. Deus olha para ele e diz: Moisés, não se aproxima. Senhor, por quê? Eu já saí do Egito. Tudo bem, você saiu do Egito, mas aparenta que um pouco do Egito e as sandálias do Egito ainda permanece na sua vida. Tire as sandálias do Egito e volte a experimentar as sandálias do Evangelho sobre a sua vida. Todos nós que estamos aqui precisamos sair de dentro do Egito para provarmos do Pentecostes de Deus. Atos capítulo de número 2 é o berço do avivamento. Atos capítulo de número 2 indica plenamente sobre uma pessoa cheia do Espírito Santo. E detalhe, irmãos, para você ser cheio do Espírito aqui dentro, você não precisa fazer coisas extraordinárias ou coisas mirabolantes. Pelo contrário, você precisa fazer o pouco que Deus te deu, mas fazer com excelência na casa dele. Você não se lembra de Dorcas? Atos capítulo de número 9, é uma mulher que conseguiu marcar uma igreja com uma agulha e com uma linha, irmãos. Quando ela morreu, os discípulos foram até Pedro e disseram: Pedro, ressuscita Dorcas. Por quê? Ressuscita ela, porque ela marcou uma igreja inteira com uma agulha e com uma linha, irmãos. Você não precisa orar muito, você não precisa pregar bem, você não precisa cantar bem, você não precisa fazer, não, simplesmente você precisa fazer o pouco que Deus colocou na sua mão de forma exata. Tem um obreiro na minha igreja que ele não prega, ele não canta, ele não ora, ele não dirige. Se você chamar ele para subir aqui na frente, ele começa a tremer todinho, não consegue falar nada, mas é o obreiro que todos os dias é o primeiro a chegar e abrir a igreja, fica parado até o pastor ir embora. Quando o pastor vai embora, ele fecha a igreja e vai para a casa dele. João, mas é tão pouco. Tudo bem, na nossa ótica é pouco, mas para o reino de Deus é uma coisa extraordinária. O nosso mal é de limitarmos o enchimento do Espírito apenas a pregar, apenas a falar em mistérios, apenas a nos desenvolvermos bem em público. Pelo contrário, o enchimento do Espírito vai muito mais além disso. Quer um exemplo? Ser cheio do Espírito não é o quanto prego aqui. Ser cheio do Espírito é o quanto me domino quando saio daqui. Ser cheio do Espírito não é o quanto posso mostrar aos irmãos que sou espiritual aqui. Pelo contrário, ser cheio do Espírito é quando eu estou com o celular sozinho no meu quarto e o
livro ou qualquer coisa de pornografia aparece na minha frente e eu tenho força para fugir dessa tentação. Ser cheio do Espírito Santo é o quanto do Espírito domina na sua vida quando você está sós com Deus e ninguém mais pode lhe ver. Isso é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas quando a gente fala sobre esse enchimento, as pessoas costumam achar que ser cheio do Espírito é pregar com muita autoridade também, mas o objetivo maior é modelar o nosso caráter. No livro de João, o objetivo maior é modelar caráter. Em Lucas, caráter. Em Paulo, caráter. Em Atos, caráter. O objetivo de Deus é modelar o nosso caráter acima de todas as coisas. Atos capítulo de número 2, observe que todos eles estavam unânimes em um só pensamento, em uma só ideia, em uma só doutrina, e o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles, provocando um grande avivamento. Irmãos, nós não precisamos de pregadores extraordinários, nós precisamos de pregadores simples. Nós não precisamos de nada mirabolante, não, nós precisamos de coisas simples na casa de Deus. Todo avivamento começou por homens simples, toda pregação extraordinária começou com um homem simples. Observe Atos 2, é um pescador pregando e quase 2.000 almas se convertendo ao Senhor. Não é um PhD em teologia, não é um filósofo da época, pelo contrário, é um homem apoderado do Espírito, pregando pela autoridade desse mesmo Espírito para aquele povo. Todo grande avivamento, ele começa por homens comuns, em igrejas comuns e ao mesmo tempo em lugares comuns. Todo grande avivamento, ele sempre estará vinculado a um período de crise na igreja. Irmãos, o século 21 aparenta ser um dos períodos de maior crise dentro das nossas igrejas. Nunca houve um período onde aparentasse que o neopentecostalismo entrasse tanto para dentro das nossas igrejas. Nunca houve um período onde aparentasse que os desvios teológicos entrassem tanto para dentro das nossas igrejas. Nunca houve um tempo onde aparentasse que as pessoas fossem tão enganadas por não abrirem a Bíblia, entrassem tanto para dentro das nossas igrejas. Nunca houve um tempo onde houvesse tantos falsos mestres, tantos falsos pregadores, tantos falsos líderes, tantas falsas pessoas que abrem a Bíblia e não conseguem mais falar as verdades de Deus, porque proclamar as verdades de Deus machuca o ego humano. Anunciar as verdades de Deus aparenta que tem machucado as verdades que há em nosso coração, mas o objetivo de Paulo, o objetivo de Pedro, o objetivo de João sempre foi proclamar as verdades de Deus e nada mais do que as verdades do Senhor. Observe que a pregação do primeiro século era arrependei-vos. Pedro pregava sobre arrependimento, morreu. Quem continuou após ele pregou sobre arrependimento. João Batista morreu pregando arrependimento, Jesus continuou. Jesus morreu pregando arrependimento, Pedro continuou. Pedro morreu continuando pregando sobre arrependimento, outros continuaram. Toda a igreja cresceu em um nível de pregação sobre arrependimento e nada mais do que arrependimento. Irmãos, se nos nossos dias nós não voltarmos novamente a ouvirmos mensagens sobre arrependimento, nós não iremos mais nos constranger diante da glória de Deus. Até porque aparenta que quando a gente entra para dentro desse ambiente, nós estamos em um ambiente comum. É normal hoje em dia a gente entrar dentro de igreja e a gente perceber jovens e às vezes até adultos, obreiros, que eles entram e começam a brincar dentro do culto como se estivessem dentro de um campo de futebol. Eles falam de assunto e tecem assuntos como se estivessem fora da igreja. Aparenta que esse ambiente é como qualquer um outro. Pelo contrário, aqui dentro quem habita é o Criador. Aqui dentro o dono é o Criador. Aí a gente fala, não João, mas é normal, nos nossos dias não é normal. O que está acontecendo é que estamos banalizando o Espírito que habita em nós. Estamos colocando de lado o Espírito que nos enche. Aí a gente ainda fala, não, a gente está no tempo da graça, a gente está no tempo do amor. Tá bom, olha o que Jesus disse, olha, vocês se lembram do que foi ouvido pelos vossos antepassados? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, olha como Jesus está ensinando a metodologia do Antigo Testamento. Eu, porém, vos digo que aquele que olhar para a mulher do seu próximo e desejá-la, já pecou. Opa, peraí, no Antigo Testamento tinha que ser um ato consumado. No Novo Testamento, se eu só olhar, eu já pequei? Qual que será que é mais radical de se viver, a graça ou a lei?
Tem uma outra parte, Jesus diz assim, ó: vocês ouvistes o que foi falado pelos antigos, não matarás. Eu, todavia, vos digo algo: todo aquele que chamar o vosso irmão de tolo, esse provavelmente será réu do inferno. Opa, Jesus, mas nós não está na graça? Aparenta que a dimensão da graça é mais difícil de se viver do que na dimensão da lei. Aí alguns falam, não, mas nós estamos na graça. Atos capítulo de número 5, um homem mentiu e morreu. Aí veio a parceira dele, mentiu também e morreu. O objetivo de sermos cheios desse Espírito é de um Espírito que modele a nossa forma de viver, é de um Espírito que modele o nosso caráter, é de um Espírito que transforme a nossa conduta de se viver. E caiba aqui para nós, nunca houve um tempo que nós precisássemos tanto desse avivamento. Um avivamento que não nos levasse apenas ao grito, ao êxtase, mas principalmente nos levasse às lágrimas e à contrição de coração. No ano de 1907, ocorreu um grande avivamento na Coreia. O avivamento foi tão intenso, ao ponto em que 3 moças, enquanto estavam orando, uma olhou para a outra e percebeu que um corpo de uma delas estava em chamas. Ao ver o corpo de uma delas em chama, uma das moças foi buscar um balde de água para lançar nela, mas percebeu que não era uma chama comum, era a chama do Espírito que estava queimando no corpo daquela mulher. No ano de 1949, o avivamento por intermédio de Ronald Smith nas Ilhas Híbridas levou diversas pessoas à contrição, ao arrependimento. Você não via mais bandidos, prostitutas, bêbados, não tinha. O verdadeiro avivamento, irmãos, ele não afeta apenas a igreja. O verdadeiro avivamento, ele não move apenas aqui dentro. O verdadeiro avivamento, ele não transforma apenas nós. Eu estou cansado muitas das vezes de entrar em congresso. Eu prego no final do congresso, os jovens caem, pulam, rodam, mas chega no final do culto. Uma vez aconteceu, eu cheguei no final do culto, saí para fora, o jovem estava do lado de fora, batendo palma e tocando funk, como se nada do culto do lado de dentro tivesse afetado a sua alma. O verdadeiro avivamento não é o quanto nós podemos mostrar espiritualidade aqui dentro. O verdadeiro avivamento é o quanto de Deus está imergido dentro da nossa alma, ao ponto em que Deus ande por nós, ouça por nós, fale por nós, viva em a nossa vida. Esse é o verdadeiro avivamento. No ano de 1905, o avivamento da Rua Azusa, o avivamento mais conhecido por nós, as pessoas por passarem na rua eram curadas, as pessoas por entrarem dentro da casa eram batizadas com o Espírito Santo, eram cheias do Espírito Santo. No ano de 1905, esse avivamento, alguns chegam a dizer que o William Smith, ele passou cerca de 5 anos orando a Deus e clamando para que Deus lhe enviasse um avivamento. E o avivamento veio. Sabe por quê? A agenda do avivamento está nas mãos de Deus. A agenda do derramamento do Espírito está nas mãos de Deus. É Deus quem derrama seu Espírito quando quer e sobre quem Ele bem deseja. Talvez nesse culto Deus encherá apenas uma pessoa, ou talvez todos nós que estamos aqui sairemos cheios e mergulhados da presença de Deus. Avivamento. Como nós precisamos de um avivamento. Avivamento, sem sombra de dúvidas nenhuma, aconteceu em Atos capítulo de número 2. E observe que o caminho para esse avivamento foi uma contrição, arrependimento, mudança de vida. O salmista no Salmo de número 51, ele diz assim: Senhor, cria em mim um coração novo. A expressão cria ali é bara, traz consigo a ideia de criar sem ter matéria em mãos. Todavia o contexto indica como se o salmista estivesse dizendo: Senhor, pega o meu coração como um barro e modela, até o ponto em que o Senhor deseja que ele seja modelado. O que nós precisamos é disso, é pedirmos novamente ao Senhor: cria em mim um coração novo, modela em mim. Eu não quero ser apenas esse jovem de dentro da igreja. Não, eu quero muito mais do que isso. Eu não quero apenas pregar isso. Não, eu quero muito mais do que isso. Eu quero estar mergulhado em sua presença, ao ponto em que o diabo não vai me achar, ao ponto em que nada vai me destruir, ao ponto em que as frustrações não serão capazes de abalar a minha fé. Eu quero estar mergulhado na presença de Deus. Atos de número 2, aquela igreja orou, e por orar, o Espírito Santo desceu sobre ela.
A oração, ela é vista por diversas formas dentro do contexto bíblico. Jeremias, Deus disse: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Era como se Deus estivesse dizendo: Jeremias, grita do que está aí dentro. Já em Romanos capítulo de número 8, o texto diz que quando nós não temos palavras, o Espírito de Deus, ele vem e extrai aquilo que a gente não consegue falar ao Senhor e leva até o trono da graça de Deus. Spurgeon costumava dizer que as nossas melhores orações são aquelas que a gente não fala nada, apenas chora. Porque quando você fala muito, a probabilidade de você errar em suas orações é grandiosíssimas. Exemplo disso, às vezes a gente dobra o joelho e fala: Senhor, eu preciso de carro, preciso de apartamento, preciso de dinheiro, preciso disso, preciso daquilo. E não é nada disso que você está precisando. A única coisa que você está precisando é de graça, para permanecer fiel e firme na casa dele. A oração, sem sombra de dúvidas, foi o veículo que manteve aqueles homens de pé. E no verso de número 4, o texto diz que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. A maior marca de um homem e de uma mulher que é cheia é porque ele sempre se considera vazio. E sempre quando a gente se considera vazio, Deus tem mais para derramar sobre as nossas vidas. Observe que em Atos capítulo de número 2, versículo de número 4, Deus encheu aqueles homens de seu poder. E eles foram cheios para serem testemunhas de Deus. A expressão testemunhas aqui, irmãos, no original é mártires. Deus estava os enchendo para morrer por ele. Quer ser cheio do Espírito? Repito, Deus estava os enchendo para que eles morressem por Deus. E a expressão que aparece ali para poder é dunamis. Dunamis indica um poder ativo dentro de mim, algo que vai me modelando para um propósito maior. Era Deus dizendo: olha, estou enchendo vocês para que vocês não me neguem até o fim da vida. Estou enchendo vocês para que vocês vivam como o vosso Cristo viveu e ao mesmo tempo andou entre vocês. Ser cheio do Espírito para quê, João? Ser cheio do Espírito para morrer por ele. Quer ser cheio do Espírito? Deus tem dessa fonte, dessas águas para derramar sobre nós nesta noite. Ser cheio do Espírito Santo de Deus. E no versículo de número 4 ele deixa claro que todos aqueles que se mantêm vazios e ao mesmo tempo desejosos, Deus sempre tem rios de água viva para derramar sobre os tais. Jesus, falando acerca do Espírito, Jesus disse: olha, ele é como um vento impetuoso. Aí a gente ainda diz assim: ó, irmãos, deem liberdade ao Espírito. O quê? Liberdade ao soberano? Ele é como um vento impetuoso. Se ele começar a encher essa casa, irmãos, ninguém aqui é capaz de detê-lo. Se ele começar a encher com uma pessoa, se possível, você nem sequer consegue ir andando para a sua casa. Teve cultos que eu saí tão apoderado de Deus que eu não conseguia sair andando. No dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu sequer consegui sair andando da igreja. Me levaram carregado, eu só chorava, porque o vento do Espírito é um vento impetuoso, e aonde ele chega para trazer mudanças no caráter de tais pessoas. Cheios do Espírito Santo de Deus. Se coloquem de pé, eu já irei orar com autorização do pastor. Eu gostaria de orar aqui por todos os enfermos, seja um câncer, útero que não gera, qualquer doença que você tiver. Venha até aqui à frente que nós iremos orar por você. João, tem um amigo, um parente que está sofrendo com enfermidades, depressão, ansiedade. Sai do seu lugar, venha até aqui à frente que nós iremos orar por você nessa noite, ou pelo amigo que você vier aqui representando. Se tiver alguém, nós iremos orar. Isso, venha. Segundo, você que sabe que precisa ser cheio do Espírito Santo, para que ele modele seu caráter, para que ele mude a sua vida. E isso é o objetivo do ser cheio do Espírito Santo.
ore comigo nesse momento. Peça para que Deus modele a sua vida. Peça para que Deus te molde uma vez mais, para que você possa viver de fato as promessas dele, que é uma vida de santidade. Curve sua cabeça. Pai, te dou graças por essa oportunidade. Te peço, Senhor, que teu Espírito, Pai, possa nos encher, possa se apoderar das nossas vidas. Peço, Pai, que teu Espírito, Senhor, possa nos modelar de uma vez por todas. E acima de tudo, Senhor, nos ensine que o propósito maior de sermos cheios é para morrermos para a tua glória e ao mesmo tempo vivermos para ela. Se a tua glória não for o fim último de nossas vidas, nada mais será, Senhor. Se a tua glória não for o fim último de nossas mensagens, nada mais será, Senhor. Se a tua glória, Pai, não confrontar o nosso ego, nada mais pode confrontar, Senhor. Eu lhe peço que nessa noite a tua glória se manifeste a cada um de nós que estamos aqui como um espelho e nos leve aos nossos pecados, nos leve às nossas más condutas, nos leve, Pai, a nosso mau posicionamento de se viver. E eu lhe peço, Pai, que esse enchimento do Espírito possa nos abraçar nessa noite, ao mesmo tempo modelar o nosso caráter, Senhor. Eu te peço por todos os enfermos que vieram à frente. Eu não peço enfermidade, eu te dou uma ordem: saia agora, em nome de Jesus. Toda enfermidade da planta dos pés ao alto da cabeça, eu te dou uma ordem: saia nessa noite, em nome de Jesus. Aqueles que vieram aqui à frente representando seus parentes, seus amigos, que a tua graça, Pai, que a tua misericórdia possa alcançá-los aonde eles estiverem, e que acima de tudo o teu nome venha reinar sobre eles. Eu te peço também, Jesus, todos nós que estamos aqui possamos experimentar esse enchimento do Espírito, que ao colocarmos a nossa cabeça no nosso travesseiro, Senhor, podemos perceber quão frágeis somos e ao mesmo tempo quão impuros somos diante de tua presença. Te peço, Pai, que o teu poder se aperfeiçoe em nós e ao mesmo tempo não só se aperfeiçoe, mas nos leve a uma mudança de caráter, em nome de Jesus. Amém.